pessoal? Vamos à correção da lista de exercícios da aula de introdução à dinâmica aí. Tá legal, pessoal? 5 exercícios tranquilinhos para a gente começar a entender os conceitos aqui vistos na aula e como esses conceitos começam a se misturar com os conceitos vistos em aulas anteriores, com conceitos de cinemática. Tá legal? Desculpa, pessoal. Vamos lá, então. Exercício 1. Um objeto de 60 kg está na superfície do planeta Marte, onde a aceleração da gravidade é 3,71 metros por segundo ao quadrado. De acordo com esses dados, responda: qual é o peso desse objeto na superfície de Marte? Suponha que esse mesmo objeto seja trazido para a Terra, onde g vale 10 metros por segundo ao quadrado. Qual será o seu peso? Qual o valor da massa do corpo em Marte? Tá legal? Então vamos lá. O item A aqui, que é o peso desse objeto na superfície de Marte. Eu já sei que a aceleração da gravidade lá é 3,71 metros por segundo ao quadrado. Tá legal, pessoal? E o objeto tem 60 quilos, né? Então, se eu aplicar ali peso é igual a massa vezes gravidade, a definição matemática de peso, né? 60 quilos vezes a gravidade de Marte de 3,71 metros por segundo ao quadrado. Eu vou achar um peso de 222,6 Newton. Tá legal, pessoal? Tranquilinho, aplicação de fórmula aqui. Sossegado, tá? O item B, ele quer saber qual que é o peso agora do objeto na Terra, tá? Lembre-se que a massa não altera, né? A massa não altera, continua sendo 60 kg. Quem altera é a aceleração da gravidade, que aqui é 10 metros por segundo ao quadrado. Se peso é massa vezes gravidade, peso é 60 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que dá 600 newton, né? Veja, como a aceleração da gravidade é muito maior na Terra, o peso do objeto aqui é muito maior do que lá em Marte. Tá legal, pessoal? E ele quer saber quanto que vale a massa do corpo lá em Marte. Lembre-se, pessoal, que a massa não varia. A massa é sempre constante, não importa onde eu esteja, onde o objeto esteja. Aqui em Marte, na Lua, em Vênus, não interessa. Tá legal? A massa lá continua sendo 60 kg. Tá legal? Aqui tem 60 kg, lá também tem 60 kg. A massa nunca varia. Quem varia é o peso. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Exercício 2. Os blocos A e B têm massas MA igual a 5 kg e MB igual a 2 kg e estão apoiados num plano horizontal perfeitamente liso. Tá? Quando eu falo, pessoal, um plano horizontal perfeitamente liso, é uma maneira de eu dizer que não existe atrito atuando aqui, ó, nessa superfície do objeto aqui, ó, com o chão, tá legal? Ou seja, não tem uma força de resistência atuando ali que vai atrapalhar meu movimento. A gente vai falar de atrito mais para frente. Só que quando eu estou falando de plano horizontal perfeitamente liso, significa que eu não tenho nenhuma força de resistência parando o meu movimento, atrapalhando o meu movimento, tá legal? A única força que existe é essa força F que está empurrando o conjunto, tá legal? Aplica-se ao corpo A uma força horizontal F de módulo 21 Newton. De posse dessas informações, calcule a aceleração do conjunto. Módulo, pessoal, módulo é a mesma coisa que intensidade, tá? Então, módulo, intensidade de 21 newton significa que essa força que está empurrando os blocos aqui, ó, como se fosse uma pessoa empurrando, vale 21 newtons. Tá legal, pessoal? Vamos calcular a aceleração, então. Se eu tenho uma força aqui atuando nas massas, eu vou ter uma aceleração. Que equação que une esses conceitos todos? O princípio fundamental da dinâmica de força igual a massa vezes a aceleração. Tá legal? Só que massa, se a força F está empurrando os dois blocos, significa que a massa é a massa total, é a massa, a somatória da massa dos dois blocos. Então, M aqui é MA mais MB vezes A. Tá? Então, como é que eu escrevo o princípio fundamental da dinâmica para cá? A força empurrando os blocos é igual à somatória das massas vezes a aceleração. Já tem o valor da força, dado, né? 21. Sistema internacional, tá, pessoal? Então, força sempre tem que estar em Newton, massa em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? Para não dar caca. 21, MA mais MB dá 7, vezes a aceleração. Passo 7 dividindo, 21 dividido por 7 é igual a aceleração. Logo, a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa força que está empurrando ambos os blocos aqui
gera no conjunto uma aceleração de... Ou seja, a cada segundo que essa força está atuando, o meu corpo ganha 3 metros por segundo de velocidade. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Exercício 3. Um corpo de massa 25 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Num dado instante, passa a agir sobre ele uma força horizontal de intensidade 75 N. Calcule a velocidade deste corpo após um deslocamento de 96 metros. Aqui, pessoal, as coisas vão começar a misturar um pouco. A gente vai começar a ver os conceitos de dinâmica e os conceitos de cinemática aplicados no mesmo conceito. Os conceitos de cinemática eles não são esquecidos. Eles só serão acrescidos dos conceitos de dinâmica. Tá legal, pessoal? A aceleração que a gente viu lá em cinemática é a mesma daqui da dinâmica, tá? É a mesma coisa. Então, olha só, eu fiz um desenho aqui para explicar a situação. É sempre bom em física, pessoal, desenhar. Principalmente quando eu falo de dinâmica, ó. Eu estou colocando a força, uma flechinha, né? Mostrando o vetor força de 75 newtons que está sendo aplicado no corpo. No corpo de massa quanto? Ó, massa 25 kg, tá? Eu sei que esse corpo ele sai desse ponto e anda 96 metros com essa força aplicada. Então essa força empurra o bloco por 96 metros. Eu quero saber qual a velocidade desse objeto depois desses 96 metros aqui. Ele parte do repouso, né? Se ele parte do repouso, significa que a posição inicial dele é zero, tá? Eu estou partindo ali do zero que eu começo a contar os meus 96 metros. E a velocidade totalmente é zero também, né? Sai do repouso. Tá legal? Então, olha só. Se eu tenho a força e eu tenho a massa, eu sei que a força empurrando o corpo gera uma aceleração, né? Princípio da dinâmica. Então, com isso aqui agora, eu consigo calcular a aceleração do meu objeto, tá? Então, força igual a massa e aceleração. A força vale 75, a massa vale 25 e a aceleração desse objeto, então vai valer o quê? Vou passar o 25 dividindo, A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. 75 por 25 vai dar 3 metros por segundo ao quadrado ali, tá? Tranquilinho? Aí, pessoal, eu quero calcular a velocidade, né? Se eu tenho aceleração, eu sei que se eu tenho força, eu vou ter aceleração. Quando eu aquelas 3 equaçõezinhas de MRUV que vocês já estão acostumados, já utilizaram, vão continuar utilizando aqui também, tá legal? Se eu pegar a equação de Torricelli aqui, ó, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x, ou seja, velocidade final do objeto, o v, velocidade final, que é o que eu quero, né? Eu quero a velocidade final, é igual a v0 ao quadrado, velocidade inicial, mais 2a delta x. Lembrando que delta x é o deslocamento, né? Posição final menos posição inicial. Velocidade ao quadrado é o que eu quero. Já sei que a velocidade inicial é zero, então esse cara vai embora. 2 vezes a aceleração, x menos x0, que é o delta x. O x0 também é zero, né? Então o que, que sobra? V quadrado igual a 2a vezes x, tá? Vou passar a raiz quadrada para cá. Velocidade é raiz quadrada de 2 vezes a aceleração vezes o x. O x, pessoal, é a posição final, né? Que eu já tenho, que é o 96. Aceleração eu já tenho também, ó. Onde que eu calculei? Com o princípio fundamental da dinâmica aqui, ó. Logo, a velocidade do meu objeto é 2 vezes a aceleração 3 vezes o x, que é 96. Vou tirar a raiz quadrada disso aqui, velocidade igual a 24 metros por segundo. Ou seja, essa força atuou durante os 96 metros aqui, aplicando uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, né? Isso aqui gerou lá no fim uma velocidade de 24 metros por segundo. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então veja como, né, os assuntos começam a se misturar, tá? Então amanhã, pessoal, no Colab, tirem as dúvidas, a gente vai refazer essa correção lá. É que eu tô gravando aqui para deixar documentado, caso necessite no futuro, tá legal? Mas amanhã no Colab a gente vai fazer essa correção e participem, tirem as dúvidas para ficar bem claro aqui, porque dinâmica é um assunto legal e que vale a pena. E vai ser bem útil para vocês nas matérias subsequentes aí, tá legal? Agora exercício 4.
Um corpo com massa de 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu tenho um bloco aqui de m igual a 5 kg e eu sei que a velocidade inicial dele é 40 metros por segundo, né? Então, ele está viajando da esquerda para a direita aqui com 40 metros por segundo. Aí, para fazer ele parar, eu vou aplicar uma força no sentido contrário, tá? Uma força de resistência, como se fosse um freio. Lembre que para ter aceleração, eu preciso ter uma força, né? Se eu não tenho essa força aqui, esse bloco nunca para. Então é uma força de parada, uma força de resistência, que vai gerar o quê? Uma aceleração negativa, uma desaceleração. Tá legal? Tranquilinho? O que é o módulo? É o módulo da intensidade da força. Isso, para parar em 20 segundos. Então, essa força aplicada em 20 durante 20 segundos, e a velocidade sai do 40 metros por segundo para zero. Tá legal, pessoal? Então, olha só, eu quero saber qual o valor dessa força para essa situação ser realidade, né? Ó, se eu partir da equaçãozinha da MRV aqui, porque né, eu tenho força, variação de velocidade, aceleração, MRV, né? Equação de velocidade do MRV aqui. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Eu já sei que a velocidade do meu objeto tem que ser zero, partindo do 40, né? Então, zero igual a 40, mais 20 vezes A. O 20 é o tempo, tá? Vou jogar o 40 para o outro lado. Menos 40 igual a 20 vezes A. Passei o 20 dividindo. Menos 40 dividido por 20 dá 2 metros por segundo ao quadrado negativo, né? Menos 40 por 20 dá menos 2. Então, a aceleração, a desaceleração, no caso, que essa força vai gerar no objeto é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Então, olha só, pessoal. Agora eu calculei a aceleração aqui através da equaçãozinha da velocidade. Se eu aplicar essa aceleração no princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração, eu consigo calcular o valor da intensidade dessa força aqui, de resistência. Tá legal? Força é massa vezes aceleração, eu já sei que a massa do meu objeto vale 5, e a aceleração vale o quê? Menos 2, né? Então 5 vezes menos 2 vai dar menos 10 newton. Por que esse menos, pessoal? Por que está esse menos aqui? Ele tem um significado físico, tá? É menos porque ele é contrário ao movimento do bloco. O bloco está indo da esquerda para a direita e a força que atua para pará-lo está indo da direita para a esquerda. Então é uma força de resistência, uma força no sentido contrário ao movimento. Então é menos 10. Tá? Esse menos está dizendo o seguinte, ó, está sendo aplicada uma força de 10 newtons no objeto no sentido contrário ao movimento. Tá legal? Por isso esse menos está aqui. Então ele tem um significado físico. Tá legal, pessoal? Agora, exercício 5, que é um exercício da terceira lei de Newton. A figura a seguir apresenta um conjunto formado por 3 blocos empurrados por uma força externa F. Considerando-se que as forças de atrito são desprezíveis, calcule a intensidade da força que o bloco C exerce sobre o bloco B. Falar que forças de atrito são desprezíveis é a mesma coisa que falar que os blocos estão apoiados na superfície plana lisa. Perfeita. Tá legal? Tranquilinho? Então, esse é meu caso aqui, ó. Eu tenho uma força que está empurrando 3 blocos, o bloco A, o bloco B e o bloco C. Essa força vale 60 newtons. A massa de A vale 20 kg, a massa de B vale 10 kg e a massa de C vale 5 kg. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Naturalmente, o bloco A exerce uma força no bloco B, né? O bloco B, por sua vez, aplica uma força no bloco C, tá? A força que A aplica em B é FAB. A força que B aplica em C é FBC. São as forças de ação. Só que o bloco B aplica uma reação em A e o bloco C aplica uma reação em B. Tá certo? Princípio da ação e reação ali, terceira lei de Newton. Então, o bloco B aplica uma força em A, de mesma intensidade que FAB, porém em sentido oposto, mesma direção, tá? E o bloco C aplica uma força FCB em B de reação,
de mesmo sentido, desculpa, de mesma direção e intensidade, porém no sentido oposto ABC. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, o que eu quero? Eu quero a força que o bloco C exerce sobre o bloco B. Ou seja, eu quero saber FCB, tá? Eu quero saber FCB aqui. O FCB está agindo aonde? Está agindo no bloco B, tá? Está agindo só no bloco B. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu quero calcular a aceleração desse conjunto aqui. Quero calcular a aceleração de tudo, porque não importa, né? O conjunto vai se mover com a mesma aceleração. Está se movendo tudo junto, então a aceleração é a mesma. Então, ó, eu sei que a força atuando nesse conjunto é massa vezes aceleração. Só que está empurrando as três caixas, né? Então a massa é a somatória das massas aqui. MA mais MB mais MC, vezes a aceleração. A força eu já sei que vale 60. A somatória das massas, 20 mais 10 mais 5 é 35 vezes a aceleração. Vou passar o 35 dividindo. 60 dividido por 35 é igual a aceleração, que vai dar 1,7 metros por segundo ao quadrado. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? De boa? Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui atuando no bloco B duas forças. Uma de ação, aquela que A aplica em B, e uma de reação, que C aplica em B, que é o que eu quero, FCB. Tá legal? Só que eu quero calcular primeiro FAB. Eu não tenho esse valor ainda, tá? Porque é a força de ação aqui. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou mirar primeiro a princípio fundamental da dinâmica só no bloco A. Tá? Embora FAB não esteja aplicado no bloco A, FBA tá, que é a de reação, e a intensidade dela é a mesma que FAB. Tá legal? Então, olha só, vou aplicar o princípio fundamental de dinâmica só no bloco A aqui para achar o valor aqui de FAB, tá? Ou melhor, primeiro de FBA, tá? Então, objeto lá em A, força resultante é massa vezes aceleração, a força resultante é o F menos o FBA, né? F menos FBA, massa de A vezes A. Por que massa de A? Porque eu estou mirando só no bloco A. Estou fazendo estudo de movimento só do bloco A por enquanto, tá? Então eu vou achar o FBA, vou jogar o F para lá, tá? F menos MA igual vezes A, né? Eu já sei que a força vale 60 do enunciado ali, a massa de A vale 20, vezes a aceleração que é 1,7. Com isso, eu vou achar um FAB de 26 newtons, ou desculpa, um FBA de 26 newtons, tá? Eu já sei que esse carinha aqui é a reação de FAB, né? Então FAB tem a mesma intensidade de FBA. Então FAB também vale 26 newtons, tá legal? Aí agora, ó, eu quero saber o FCB, né? Já sei essa força, eu quero achar essa aqui. Então, FCB não está aplicado em B, então eu vou mirar minha atenção agora só para o bloco B, tá? Veja que eu sempre miro a atenção para o bloco onde a força está aplicada, a força que eu quero, não preciso de todos. Eu separo eles, né? Você vê que simplesmente os blocos ainda estão juntos, tá, pessoal? Só que eu só faço separação para colocar as forças. Então é importante que vocês desenhem, que vocês coloquem as forças que estão aplicadas ali, entendam essa dinâmica entre as forças, tá? Representa com vetores, bonitinho, anotadinho, tá? Com paciência isso vai vir tranquilo assim, mas tem que treinar e praticar, que é o que eu sempre falo para vocês, tá legal? Então vamos lá. FCB está aplicado no bloco B, então eu vou mirar minha atenção só nele, tá? Então força resultante, que é a massa vezes aceleração, no caso é a massa de B, né? Agora é a massa de B aqui. Quem que é a força resultante que está atuando nele? FAB menos FCB, né? Essa é a força resultante. Então, FAB menos FCB é igual a massa de B vezes a aceleração. Tá legal? Se eu quero FCB, eu vou isolar ele, né? FCB igual a FAB menos MB vezes A. Agora eu já tenho todos os valores, só vou fazer a matemática. FAB eu já sei que vale 26, menos a massa de B, que é 10, vezes a aceleração de 1,7. Com isso, eu vou achar o valor de FCB igual a 9 newtons, tá legal? Ou seja, a força que a caixa B exerce em B, que a caixa C exerce em B, né, FCB, vale 9 newtons. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Acho que
que esse era o último, né? Isso, esse é o último exercício. Então, pessoal, essa foi a correção da lista de exercícios, disponível para vocês no YouTube. Então a gente se vê no Colab, tirem as dúvidas, estudem bastante. Eu tô lá para ajudar vocês, então perguntem mesmo, não leva dúvida para casa, tá legal? Vamos resolver tudo para a gente fazer essa segunda parte do semestre e render legal para todo mundo. Tá legal, pessoal? Então, grande abraço, espero vocês no Colab. Abração, até mais.